Lá, próximo exercício aqui que eu vou resolver é esse aqui da área inferior. Como é que a gente faz para resolver esse problema aqui? Então, basicamente, o que esse problema pede para a gente é pegar tudo que está aqui em verde e calcular aqui estes valores nessa matriz. Então, a entrada eu acabei omitindo, né? Mas a entrada vai começar aqui todos os valores da matriz, a gente vai ter que ir preenchendo. E aí a gente só precisa fazer a soma dos que estão nessa diagonal, tá bem? Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu fiz aqui a declaração para poder pegar primeiro qual que é o meu char. Então, eu venho aqui e criei uma caractere char, que vai ser meu operador, se é uma soma ou uma média, igual está especificado aqui no problema. E aí, para poder fazer a leitura de caractere, eu já expliquei para vocês, né? Você faz um char.next, que vai te retornar uma string. Então aí aqui no caso ele vai retornar só o C. Ou então se tivesse mais de um caractere aqui, ele ia poder voltar aqui CHE. E aí o char@ é uma função que eu aplico aqui. Então char@, e aí ele vai me retornar o caractere apenas que está nesse índice aqui. Então o que está no índice 0. E aí eu vou ter apenas o C. Mas aí que como aqui a gente já vai ter apenas o C, eu vou usar isso apenas para converter o C, que é string, para C como caractere. Tá legal? Depois disso eu fiz aqui minhas variáveis double, porque o problema também está indicando isso aqui para mim. Ó. Eu tenho aqui a minha variável como sendo do tipo double. Zerei elas, né? Mesmo que ele já faça automaticamente, é uma boa prática. E aí depois eu comecei. Então, a princípio aqui, nessas 3 primeiras linhas, eu estou apenas percorrendo a minha matriz para fazer a leitura. Então, eu percorro minha matriz aqui 12 por 12 para preencher com os valores. E aí é aqui que vem a sacada, né? O que eu estou fazendo? Assim que eu preencho o valor, eu já estou verificando se esse valor está dentro dos meus limites. E aí, se ele tiver, eu já vou fazendo a soma. Claro, se você quiser, você pode fazer de forma separada. Então, fazer a leitura completa e depois percorrer o vetor apenas nas posições que você deseja. E aí percebam que como ele dá todos os valores do vetor em ordem, então não tem como, eu não posso simplesmente já pular e pegar os valores que estão aqui. Eu não tenho a matriz, então é por isso que eu tenho que percorrer a matriz inteira a princípio. Tá bem? E aí depois o que eu vou fazer? Eu vou ter que encontrar qual que é a minha característica que vai determinar o meu funcionamento aqui e como é que eu vou reconhecer se um ponto em uma determinada linha coluna pertence ou não à área verde que eu estou procurando, né? Então, como é que eu faço isso daqui? Para resolver esse problema, é que eu tenho esse meu outro if aqui. Então, eu tenho esse if e eu tenho esse else com esse outro if. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou verificando se a minha coluna ela é maior que 0 e menor ou igual que 5. Então eu estou verificando se a minha coluna vai da 1 até a 5. Então esse meu if aqui é para eu pegar essa região. Tá legal? Então quando eu fiz esse if, eu estou delimitando e eu estou jogando fora tudo isso que está aqui e tudo isso que está aqui. Tá legal? Esse meu if aqui, esse meu primeiro if, me limita a observar apenas esse espaço, do 1 até o 5, na coluna. E aí, por que eu fiz isso? Porque foi a forma que eu encontrei mais simples de dividir o meu problema, para determinar uma função ou uma relação para determinar se a minha linha e minha coluna estão dentro do meu problema. Então, qual foi a que eu pensei aqui? Eu vou dividir aqui na metade. Então, primeiro eu vou resolver para encontrar esse triângulo aqui e depois eu vou encontrar para resolver este outro triângulo. Então, esse primeiro if aqui é para resolver a metade da esquerda. E aí, nesse else com esse outro if, eu vou resolver essa outra metade. Tá bem?
E aí vamos lá, como é que eu vou fazer isso? Olhando só para esse lado de cá, eu vou primeiro olhar para a linha amarela. Ela vai me ajudar bastante a entender. Olhando para esse problema aqui, o que ele parece para a gente? Ele parece que a gente tem aqui uma função, onde aqui eu tenho o meu eixo x e aqui eu tenho o meu eixo y. Aqui eu começo no 0, 0, e aqui eu estou no ponto 11, e aqui eu estou no ponto 11. Só que para ficar mais simples da gente poder visualizar, é mais comum a gente fazer a representação usando o y para cima sendo positivo. Mas isso é só uma convenção, a gente pode muito bem aqui modificar à vontade, né? Mas então vamos lá. Aonde que está o meu y? O meu y, quando ele vale 11, é quando o meu x vale 0. Então, meu primeiro ponto está aqui em cima, olha, pessoal. Aqui no 11, eu tenho o meu valor do y quando x vale 0. E quando x vale 11, o meu y vale 0. Então, eu tenho isso daqui. Tá legal? Aqui é o meu 11. Como a gente pode ver, isso aqui é uma reta. E aí eu tenho essa minha reta aqui. Então eu tenho a minha reta que a cada 1 que eu ando aqui para a direita, eu também subo 1, né? Eu também decremento 1. Então cada vez que eu aumento o x em uma unidade, eu decremento o meu y em uma unidade, tá certo? Então isso daqui vai dar uma função do tipo y igual a 11 menos x. Tá bom? E aí, o que acontece? Esse y menos x vai me dar os pontos amarelos, que não é o que eu quero. Eu não quero os pontos amarelos. O que eu quero são esses pontos verdes aqui. Então, eu quero os pontos onde o y, a minha linha, ele é maior do que 11 menos x. Então, o que eu estou preocupado aqui é o caso em que o y é maior do que isso. Então, eu estou procurando os pontos que estão aqui em cima. Tá legal? Caso vocês tenham dificuldade, a gente pode representar aqui desse jeito. E aí seriam os pontos que estão aqui embaixo. Percebe que esses pontos que estão aqui embaixo são exatamente esse daqui. Tá legal? É o mesmo desenho. E aí, por que eu limitei aqui de 1 até 5? Porque aí depois eu vou fazer o caminho contrário. Eu vou fazer agora pegando essa outra reta, que é o que está nesse outro if aqui. Então, de 6 até 10. Então, do 6 até o 10, eu tenho do 0, 0 até o 11, 11. Tá legal? Então, aqui é o meu ponto 11, 11 e aqui é o meu ponto 0, 0. E aí eu estou procurando os pontos que estão logo abaixo aqui desse gráfico. E aí quais que são eles? São os pontos em que a minha linha é maior do que a minha coluna. Tá bem, pessoal? Então aqui eu tenho que a minha linha... Aqui, por exemplo, eu tenho a minha linha 3, 3, vamos supor. Que aqui eu tenho a minha linha 3, 3. Um ponto que está bem aqui, ele permanece com o x igual, mas o y aumentou. Então aqui é um 4, 3. Então esse ponto aqui, ele está verdinho, ele está dentro do meu domínio aqui que eu quero. Por exemplo, em algum lugar aqui. Mas esse daqui não, esse aqui está no amarelinho. Então esse daqui não entra, mas esse aqui entra. Por quê? Porque o y está sendo maior do que o x. Tá legal? Opa, eu representei errado aqui na verdade, é o contrário. Esse aqui é o 3, 4. Tá bom, gente? Então é basicamente isso daqui que eu fiz. E aí, se o valor satisfizer isso, eu adiciono esse valor num acumulado que eu tenho. E aí, no final, eu pego esse acumulado e ele já vai ser a soma que eu tenho que imprimir, caso eu tenha lido como operando o S. E se for caso contrário, né? O que eu vou imprimir vai ser
a minha média, que vai ser a divisão por 30. Por que eu estou dividindo por 30? Porque aqui no enunciado ele diz que é a média dos elementos que estão na área inferior da matriz. Então, que são apenas a média dos elementos que estão em verde. Aí aqui basta, você pode fazer só uma contagem mesmo, né? Ou então colocar uma variável aqui dentro para ir somando. Então você pode colocar uma variável aqui também para ir somando, para você saber quantos pontos tem no total. Ou então você pode só olhar aqui e contar. Eu só passei o olho aqui, fui contando e descobri que tinha 15 nessa metade. Então 15 mais 15, 30. Tá bem?